Bom dia! Hoje no Jornal Saúde UFC iremos abordar sobre uma doença raríssima, mas antes de falarmos com o nosso especialista na área, a nossa repórter, Maria Carolina, está nas ruas nesse exato momento para saber o que a população sabe sobre essa doença. Bom dia! Você conhece sobre a epilepsia mioclônica com fibras vermelhas rasgadas? Estamos aqui hoje para descobrir o que a população sabe sobre esse assunto. Eu já ouvi falar, mas muito pouco, até onde é uma doença genética. E eu tenho um primo que ele inclusive tem essa doença, até onde ele herdou da mãe dele. E nós não temos tanto contato hoje em dia, mas eu lembro que ele tinha alguns episódios de convulsões e muita fraqueza muscular. Eu sei que a epilepsia é aquela doença que o pessoal se treme todo, né? Não. É rara, né? Nunca ouviu falar. Não conhece ninguém na família que tenha caso de epilepsia. Epilepsia é aquela convulsão, sabe que o povo se treme? Eu acho que a mulher do meu vizinho tem isso, mas eu não sei confirmar se é essa especificadamente. E agora a gente veio aqui para a Biblioteca de Saúde da UFC, saber se algum dos nossos alunos conhece sobre essa doença. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Qual é o seu nome? Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda. A gente é aqui do jornal UFC Saúde e a gente está querendo saber se as pessoas conhecem sobre a doença epilepsia mioclônica com fibras vermelhas rasgadas. Você já ouviu falar? Você conhece? Assim, deve ter alguns slide aí, mas ainda estou no primeiro semestre, eu não Eu vi a camisa, né? Você faz medicina, que legal. Eu comecei agora, são muitas doenças, ainda não peguei não. Como é que é o nome? E agora a gente está aqui, em frente ao Hospital Universitário Walter Cantídio, porque a gente descobriu, né, nas nossas pesquisas, que tem uma mãe, hoje, que trouxe o seu filho para o acompanhamento da doença que nós estamos relatando, né, que é a epilepsia mioclônica. E a gente vai agora conversar um pouquinho com ela. E aí vem uma mãe cansada, em mais um longo dia cansativo no hospital. Como foi para você quando você recebeu o diagnóstico de epilepsia mioclônica para o seu filho? Hoje ele tem quantos anos? Como é que tá Hoje sendo? ele tem uns 6 anos, foi muito difícil aceitar isso, né? É um desafio nas nossas vidas e a gente nunca quer aceitar, mas é muito difícil as crises de convulsão e não tem como não tratar, né? Mas hoje em dia a gente eu e minha família vem superando a cada dia mais, né, com os tratamentos, vem superando esse desafio e meu filho está tendo tratamento, então acaba se tornando algo, né, controlado. Ele está tendo uma qualidade de vida melhor, mas ainda assim é muito difícil. Você teve dificuldades para encontrar informações sobre a doença? Foi muito difícil. Meu filho ele tinha os sintomas, mas demorou muito tempo, né, para os médicos poderem diagnosticar ele. Então ele sofreu por um bom tempo, mas hoje em dia ele tá conseguindo ter o tratamento, acompanhamento aqui no hospital, mas ainda tem muita coisa que fica, né, pendente. Ainda tem muita coisa a ser estudada, né? E agora nós vamos diretamente para o consultório do especialista para ele poder explicar melhor para a gente, para a população, o que é essa doença, como ela afeta as pessoas e tudo como funciona. Obrigada. O não processamento de movimentos rápidos, a labirintite, a fraqueza muscular, a perda de visão temporária, a perda auditiva, a neuropatia e a demência são alguns dos sintomas da epilepsia mioclônica. Prazer, eu sou a doutora Maria Eduarda e eu vou te apresentar um pouquinho mais sobre a epilepsia mioclônica associada a fibras vermelhas rasgadas. Por essa doença não ser muito comum, pode acabar sendo confundida com outras epilepsias, devido à similaridade dos sintomas. Muitas vezes é difícil distinguir a epilepsia mioclônica de doenças como a doença de Lafora e a cialidose, por apresentarem sintomas como ataxia e mioclonia. A doença é consequência de um defeito molecular mitocondrial. Os defeitos genéticos são encontrados em pelo menos 2 genes, o MTTK e o MDTL1, que codificam respectivamente o RNA transportador de lisina e leucina. Como consequência disso, alguns complexos envolvidos na fosforilação oxidativa são afetados e têm suas atividades reduzidas. Com isso, a síntese de mioblastos e fibroblastos é comprometida, acarretando as dores musculares constantes, a ataxia e a cardiopatia. Começando pelas características laboratoriais da doença, é possível observar um aumento dos níveis do ácido lático, tanto no sangue quanto no líquido cefalorraquiano de pacientes com essa doença. E esse aumento do ácido lático ele é ainda mais evidente quando há a prática de exercícios e com a atividade física em geral, já que com a prática de exercícios ou com a atividade física, o corpo tem uma maior tendência à produção de lactato por conta da respiração aeróbica. E também é importante observar que o frequente aumento da creatina quinase, a CK,
é um indicativo de miopatia, que no caso é um dos principais sintomas dessa doença. Agora, abordando mais sobre o diagnóstico molecular dela, o diagnóstico molecular é dado a partir de exames genéticos, que no caso é feito pela análise do DNA e do RNA do paciente. Dessa forma, é possível fazer a detecção de mutações relacionadas a doenças genéticas. No caso da epilepsia mioclônica com fibras vermelhas rasgadas, a forma de confirmação do diagnóstico ela pode variar. As indicações dela podem ser identificadas através de mudanças observadas em exames clínicos, análises laboratoriais, eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletroneuromiografia e exames neuroradiológicos com confirmação posterior por meio da biópsia muscular e da análise molecular do DNA mitocondrial, principalmente, já que se trata de uma doença mitocondrial. Em alguns indivíduos, o teste genético molecular de DNA extraído de uma amostra de sangue pode identificar uma variante do DNA mitocondrial patogênico. Em outros casos, faz necessária análise mais profunda e complexa, que inclui, por exemplo, análise do sangue, histórico familiar, avaliação cardiológica e neuroimagem. Em outros casos, o teste molecular pode não confirmar o diagnóstico, sendo necessário submeter o paciente a vários testes clínicos e biópsia muscular para identificar a funcionalidade da cadeia respiratória, que no caso é um dos principais fatores que são atingidos com a eclosão dessa doença. Por causa da complexidade do diagnóstico e do estabelecimento de caso clínico concreto, a epidemiologia dessa doença é algo bastante difícil de ser reunida ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil. Uma prevalência realmente bem pequena e bem difícil de ser acompanhada num cenário global. De acordo com esses achados, é amplamente considerado que a prevalência dessa doença é provavelmente inferior a 1 a cada 100 mil indivíduos, o que é uma porcentagem mínima. E no Brasil, especificamente, como envolve uma avaliação clínica abrangente, exame de imagem cerebral, testes genéticos e às vezes biópsia muscular para identificar as características típicas das fibras vermelhas e rasgadas, há uma complexidade de diagnóstico que, enfim, contribui para essa dificuldade do estabelecimento de uma epidemiologia concreta no Brasil e no resto do mundo. Por fim, falando da questão do padrão de herança dessa doença, a epilepsia mioclônica de fibras vermelhas rasgadas, ela é uma herança mitocondrial, como dito anteriormente, que é causada por mutações patogênicas no DNA mitocondrial das células. A patogênese, ela depende da proporção relativa herdada de DNA mitocondrial normal ou mutante das células que constituem diversos tecidos. Desse modo, a penetrância reduzida e a expressão variável são características desse tipo de distúrbio, montando esse grande espectro de sintomas, de manifestações clínicas que dificultam ainda mais o relato dessa doença. E outra característica que define os aspectos genéticos do DNA mitocondrial é a herança materna, pois as mitocôndrias paternas dos espermatozoides geralmente não estão presentes no zigoto, de modo que apenas o materno é transmitido para a geração futura. Dessa forma, as crianças de uma mulher que tem uma mutação no DNA mitocondrial, elas vão herdar a mutação, já que o DNA mitocondrial é herdado por parte da mãe. No entanto, crianças de um pai doente, por exemplo, elas não vão herdar essa doença, já que o DNA mitocondrial do pai, provavelmente 100% dos casos, não é herdado pela criança. O genoma mitocondrial, sendo mais específico, ele compreende 37 genes que codificam 13 subunidades de enzimas envolvidas na fosforilação oxidativa, bem como RNAs ribossômicos e RNAs de transferências para a tradução proteica. Dessa forma, uma alteração desse DNA circular pode gerar uma perturbação intracelular iônica, gerando uma hipersensibilidade dos neurônios, até gerando uma perda neuronal pelo gatilho de uma falha energética em algumas áreas do cérebro, nos quais esses são efeitos citados que se relacionam com a patogênese dessa doença que foi abordada por essa reportagem. Obrigada, repórter Maria Carolina, por essas informações e espero que assim a população fique mais atenta aos sinais e sintomas dessa doença, para que consigam precocemente irem atrás do tratamento. A seguir, por conta do calor, estudantes da UFC pulam na Lagoa do Paranhaguçu, correndo riscos de se contaminarem. Voltamos com essa notícia após o intervalo.